que nós venhamos a ouvir, que nós venhamos a aprender através do Teu Espírito Santo. Eu me coloco, ó Pai, na Tua total dependência, que nada que eu venha fazer, Senhor, seja nada de mim mesmo, mas que seja tudo para o louvor da Tua glória. Que nesta noite o Senhor possa ter a liberdade para entrar nos lares, nas casas de cada um, ó Pai. Que tenho reservado esse momento para receber a Tua palavra, Senhor. E que tudo, ó Deus, seja para unicamente engrandecimento do Teu nome. Usa-me como Teu canal, Senhor, para falar com cada pessoa, Senhor. Abençoa cada lar, abençoa cada pessoa que está nos acompanhando pela internet, Senhor. Que tudo seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos o que Deus tem colocado no meu coração. Eu quero ler o Salmo 23 e depois nós vamos dar seguimento ao que o Senhor colocou no meu coração para trazer nesta noite para você e para a sua família. No Salmo 23 diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Tu prosperarás uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Tu unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Louvado seja Deus. Queridos, eu tenho como o título da nossa reflexão nesta noite Veja o seu milagre diário. Quando no período da pandemia, quando nós tivemos que fechar as igrejas, os cultos só podiam ser online, e pouca gente podia entrar na igreja, somente os ministérios de louvor, somente o pastor, e eu tive que adaptar a igreja para fazer os cultos online. E quando a pandemia ficou mais rigorosa ainda, teve que fazer isolamento. A minha esposa ela teve o diagnóstico da Covid, e eu tive que ficar aqui nesse local onde eu estou hoje, ministrando os cultos da semana, só ministrava na igreja aos domingos. Mas nesse canto aqui, durante as madrugadas, quando a minha esposa estava com a Covid, ali no quarto, separada, minha filha no outro quarto, e eu aqui no meu escritório, que também é o quarto de hóspede, eu conversei muito com Deus, eu questionei muito com Deus a respeito das coisas que estavam acontecendo. Você pode dizer assim, mas um pastor questionar com Deus? Mas entenda o que eu estou dizendo. Questionar com Deus é fazer perguntas para Deus, querer entender o que está acontecendo. Porque eu queria receber do Senhor o entendimento do que verdadeiramente estava acontecendo. Porque muitas pessoas me perguntavam, pastor, como é que fica? Você é pastor, sua esposa é pastora, e o senhor tem orado para ninguém da igreja, para ninguém da sua família pegar Covid, e a sua esposa pega Covid. Queridos, nós precisamos aprender uma coisa. Nós precisamos aprender que nós nunca vamos entender o trabalhar de Deus. E muitas vezes, querido, Deus, Ele permite que nos aconteça algo, que nos venha alguma adversidade, para muitas vezes nos fazer parar. Porque Ele quer nos ensinar algo, e Ele vem tentando fazer isso, mas a nossa preocupação diária, o nosso cuidado com as coisas terrenas, a nossa preocupação muitas vezes nos impede de entender, de ouvir a voz de Deus e entender o que Deus está querendo falar. Então muitas vezes Deus permite
alguma coisa nas nossas vidas para que nós venhamos a parar. E Ele possa dizer assim, agora é só você e eu. Agora você vai me ouvir. Agora você vai aprender algumas coisas que eu preciso te ensinar para que você possa ser minha testemunha aqui na terra. Queridos, muitas vezes nós precisamos entender que Jesus ele disse que sereis minha testemunha. E testemunhar de Jesus é testemunhar aquilo que Ele tem feito em nossas vidas todos os dias. Você é uma carta viva. Você é um livro que muitas pessoas estão lendo. E então, naquele momento, durante 14 dias que a minha esposa esteve no isolamento, eu estava aqui na madrugada, e Deus ele ministrou muito ao meu coração sobre o Salmo 23, especificamente sobre o versículo de número 1 e o versículo de número 4. O de número 1 que diz, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. E o versículo 4 que diz, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Queridos, e Deus, Ele, em meio às minhas perguntas, em meio aos meus questionamentos, Deus, Ele me ensinou muita coisa a respeito desses dois versículos. E é por isso que eu coloquei como o título da nossa mensagem de hoje é Veja o seu milagre diário. Por quê? Porque todos os dias, queridos, todos os dias, do amanhecer do dia até o anoitecer, e até mesmo nas madrugadas, quando estamos dormindo, sem percebermos, sem conseguirmos enxergar, nós estamos recebendo milagres de Deus. Estamos recebendo livramentos de Deus que talvez você nem venha saber, mas que um dia você vai olhar para trás e vai ver que aconteceu algo naquele dia que te deu o livramento. No Salmo 77, no versículo 14, diz assim, Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. O salmista está dizendo, está falando aqui para o Senhor, Senhor, Tu és o Deus que realiza milagres. Então mostra o teu poder entre o povo. Por quê? Porque o povo estava ali, estava vendo, recebendo os milagres, mas não conseguia enxergar o que estava acontecendo à sua volta, o que Deus estava fazendo. Nós temos um exemplo muito forte quando o ajudante de Eliseu, ele acorda pela manhã e ele sai na porta e ele vê um grande exército do inimigo cercando ali onde eles estavam, que tinham vindo para pegar o profeta Eliseu e para pegar o seu servo. E aquele jovem, ele não consegue ver nada na sua frente, ele só consegue ver a derrota, ele só consegue ver a morte, ele só consegue ver a prisão. Ou seja, ele não consegue ver o sobrenatural que está à volta deles. Por quê? Porque ele se focou na circunstância, ele se focou no grande exército que estava ali para pegá-lo. Então ele chama o profeta e diz, profeta, nós estamos perdidos, nós estamos destruídos, porque olha aí o tamanho do exército que veio para nos prender, nós vamos morrer. Mas o profeta tinha uma outra visão. A visão que o profeta tinha não era daquele exército do inimigo. A visão que o profeta tinha era do exército de Deus, acampado ao seu redor para lhe defender. Então o profeta, ele faz uma oração e diz, Senhor, abre os olhos do moço, para que ele possa ver o tamanho do exército que está ao nosso favor. E Deus abre os olhos daquele jovem e ele consegue ver. Ele consegue ver o tamanho do exército, ele consegue ver que o que está ali para te proteger é muito maior do que o exército que está ali para prender. Então isso é milagre, queridos. Muitas vezes você está em certa situação e de repente você
do nada você consegue se ver livre, mas você não consegue entender que aquilo ali foi um milagre de Deus. Na vida de regras, você e eu temos a tendência de ver milagres somente nas coisas extraordinárias. Porém, não vemos milagres nos fatos de sairmos de casa todos os dias para o trabalho, para a faculdade, para a escola e etc. E voltamos sã e salvo. Queridos, todos os dias, o pai de família sai da sua casa para o seu trabalho. Todos os dias, a maioria das donas de casa sai de suas casas e vai para o seu trabalho. Os seus filhos vão para a escola, vão para a faculdade e volta para a sua casa. Termina o dia de trabalho, aquele pai de família volta para a sua casa, sã e salvo. Termina aquele dia de trabalho, aquela mãe, aquela esposa que saiu de casa de manhã para trabalhar, volta para a sua casa no final do expediente, sã e salvo. A filha que foi para a faculdade, terminou lá o seu horário dos estudos, chega na sua casa, sã e salva. Mas aqui não entende que voltou sem salvo, por quê? Porque quantos livramentos Deus nos deu? Quantos livramentos Deus deu àquele homem do caminho da sua casa para o trabalho, do trabalho para a sua casa? Ele saiu e voltou. Queridos, hoje nós estamos vivendo um momento muito difícil, momento de incerteza. As pessoas saem de casa para o seu trabalho, mas não tem certeza que volta vivo. O filho vai para a escola, mas os pais não têm convicção do que, ficam preocupados com o que pode acontecer. Mas no final de tudo, todos voltam para casa, sã e salvos, intacto. Nada aconteceu. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre você, a mão de Deus está sobre a sua família, a mão de Deus está sobre todos aqueles que o temem, que o amam, e livra de todo o mal. No versículo 4 do Salmo 23 diz: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está comigo, eu não vou ter medo de ir, porque eu sei que eu vou e vou voltar ileso, sã e salvo. Porque de quantos acidentes o Senhor tem nos livrado, queridos? Há uns 2 meses atrás, mais ou menos, eu saí para minha esposa para ir para a fisioterapia, e eu fui na casa de uma irmã, e no caminho nós temos que entrar numa avenida muito movimentada. E naquele dia eu saí de casa, botei minha esposa no carro e nós fomos para a casa daquela irmã. Aconteceu algo, queridos, que ali foi um milagre de Deus. Deus estava provando que estava conosco. Quando chegou naquela avenida, eu não sei o que eu estava pensando, eu não sei o que aconteceu, que eu passei direto naquela avenida. Eu entrei naquela avenida sem parar, sem olhar para o lado. Eu entrei na avenida de 2 mãos. E no meio da avenida, o meu carro brecou. Não fui eu que freiei, foi o meu carro que brecou. Parou no meio da avenida. Do meu lado esquerdo, que vinha, não vinha trânsito nenhum, mas do outro lado vinha um carro branco. Ele ia bater de lado da minha esposa, ia bater com muita força, mas aquele carro também parou, e vi uma moto também naquela avenida, e quando o meu carro parou, aquela moto, o rapaz puxou para frente e passou na frente do carro numa velocidade grande. Foi um livramento que Deus nos deu. Eu saí de casa com a minha esposa, passamos por esse período, mas voltei para minha casa, cheguei na minha casa, sã e salvo, minha esposa sã e salva. Por quê? Porque Deus, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, o Senhor está contigo para te livrar, para te proteger e para te salvar, queridos. Nós só precisamos confiar e crer que milagres ainda existem, mas nós só conseguimos ver milagres em coisas extraordinárias, em coisas grandes. Nós cremos no milagre da cura de um câncer, nós cremos na cura de uma dor de cabeça, nós cremos no milagre de uma febre passar, mas muitas vezes não cremos que Deus cura o câncer.
não cura uma AIDS, mas cura. O nosso Deus, ele é de ontem, de hoje e será eternamente. Os milagres não deixaram de existir. Os milagres ainda hoje existem. Amém, querido? Nós vemos milagres durante todo o ano. Nós não vemos milagres porque durante todo o ano saímos da nossa casa para levar os nossos filhos para a escola e vamos buscá-los de volta sem nenhum tipo de acidente. Queridos, nós sabemos o que aconteceu lá em Blumenau, quando um jovem de 25 anos pula o muro de uma creche e tira a vida de 4 crianças de machado, e fere outras pessoas. Eu sei que nós respeitamos sim o sentimento das famílias. Foi uma perda incomparável. Quem perdeu ainda hoje sofre. Mas quantas crianças foram livres? E quantos pais daquelas crianças que não sofreram nada agradeceram a Deus por um livramento? Quantas crianças? Nós devemos louvar a Deus porque todos os dias eu vou deixar minha filha às 7 horas da manhã numa escola, mas quando é 11 horas, 11h30, ela chega em casa sã e salva. Isso é livramento de Deus, porque ninguém sabe o que pode acontecer, queridos. Mas aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam e permanecem para sempre. Não se damos conta que o ar que respiramos está cheio de bactérias e você e eu estamos vivos. E isto é um milagre de livramento. O ar que nós respiramos, o ar que Deus criou para nós respirarmos, está contaminado, cheio de vírus, cheio de bactérias. Mas nós estamos vivos e com saúde. Por quê? Porque quando nós respiramos o ar, Deus, Ele purifica. Ele purifica o ar que nós respiramos. E nós não somos afetados pelas bactérias. Nós não somos afetados pelas doenças que vêm pelo ar que respiramos. É livramento de Deus. É livramento de Deus, queridos. Mesmo que você esteja no vale da sombra da morte, você está protegido, porque o Senhor está contigo, o Senhor está comigo, e nós só temos é que agradecer a Deus pelos livramentos. Quantos riscos Deus nos livrou e você nem percebeu? Quantos livramentos Deus te deu e você nem percebeu? Há uma semana atrás, eu vinha de casa também, eu vinha da igreja pela manhã, eu vinha na avenida também, aqui para vir para casa. Quando eu chego numa curva da avenida, vinha um casal numa moto na minha frente. De repente, aquele moço, ele perde o controle daquela moto e vem para o meio da pista. Na minha frente, queridos. Na minha frente. Mas de repente ele ruma para o outro lado e bate na traseira de um carro que está parado. Ele cai para um lado, a mulher que vinha na garupa ia cair na frente do meu carro. Eu ia passar por cima daquela mulher, queridos. Mas Deus me deu agilidade, eu livrei e parei na frente e voltei para ver como eles estavam. E foi perguntar o que tinha acontecido, que ele tinha perdido o controle. Ele disse, foi uma abelha que me ferroou. Queridos, uma abelha que ferroou aquele rapaz naquela moto. Ele foi tentar se livrar da abelha e perdeu o controle da moto. E por pouco, queridos, por pouco não acontece uma tragédia. Ele se feriu, ela se feriu, mas estão vivos. Louvado seja Deus por isso. Meu carro, eu passei, não toquei neles. Foi livramento de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor acampa os seus anjos ao redor
daqueles que o temem. Queridos, todos os dias, quando eu acordo, eu oro para o Senhor, Senhor, eu consagro o meu dia ao Senhor, eu consagro o dia da minha família ao Senhor, eu consagro o dia dos meus irmãos ao Senhor, eu consagro o dia dos meus filhos ao Senhor. Os que vão sair para o trabalho, o Senhor protege, livra de todo mal, tanto na ida como na volta. Eu oro pelas minhas ovelhas que eu pastoreio. Senhor, guarda cada um dos meus ovelhas, Senhor, que nesta hora estão se dirigindo para os seus trabalhos, para as suas escolas. Livra de todo mal, livra de acidente, põe as tuas mãos sobre eles, não permita que nenhum mal sobrevenha sobre nenhum. Essa é a minha oração todo dia. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo difícil, querido. As pessoas estão aperreadas, correndo, não para pensar. Foi o que aconteceu comigo também, lá na avenida que eu atravessei. As circunstâncias, nós estamos mais preocupados com as circunstâncias do que na proteção de Deus. Hoje Deus mandou dizer para você, confia nele. Peça a proteção dele. Ore a ele todo dia pela manhã. Não vá procurar proteção em Deus, em coisas, em homens, em objetos. Não, queridos. Homens, objetos, coisas, não tem o poder para te livrar, para te proteger. Só quem tem o poder para te proteger, para te guardar em todos os teus caminhos, em toda a tua trajetória diária, é Deus. É Deus. Ele diz, clama a mim e respondeste-ei. Ele está com as mãos estendidas sobre sua vida, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre seu esposo, sobre sua esposa, sobre seus filhos. Ele está sempre de mão estendida para proteger. Deixa o Senhor te guiar através do seu Espírito. Ele faz o extraordinário e faz milagres também todos os dias em nossas vidas. Vamos abrir os nossos olhos espirituais para ver os milagres do Senhor em nossa vida nas pequenas coisas. Por quê? Porque quando nós conseguimos ver os milagres do Senhor em nossa vida nas pequenas coisas, nós vamos conseguir enxergar o maior. Porque os milagres que nós recebemos todos os dias são nas pequenas coisas, queridos. Os milagres grandes, os extraordinários, é na hora que nós não temos mais, nós chegamos no nosso limite. Quando nós chegamos no nosso limite, Deus vem com o sobrenatural e faz. Mas fora disso, querido, todos os dias Ele tem livramento para você. Todos os dias, o inimigo das nossas almas prepara uma armadilha para nos pegar. Todos os dias, o inimigo das nossas almas prepara uma armadilha para nos tirar nossas vidas. Mas todos os dias Deus já preparou o plano em nossa defesa. Uau! Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, que nós temos um Deus protetor, um Deus que nos guarda, um Deus que nos livra, um Deus que nos ama e por nos amar, Ele nos protege. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, eu digo para você nessa noite, descanse no Senhor. Ele está no controle da sua vida. Ele está no controle da nossa vida. Foi Ele quem nos criou. Foi Ele quem disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E se Deus disse para mim, e se Deus disse para você que Ele estaria conosco todos os dias de nossas vidas até a consumação do século, com certeza Ele está. Você quer ter uma experiência com Deus hoje? Antes de você dormir, ora para o Senhor e diz, Senhor, me mostra os livramentos que eu recebi do Senhor hoje e não percebi.
Mas fala com o teu coração. Um coração sincero. Senhor, o dia terminou. Mas aquele pastor, ele falou que se eu pedir ao Senhor para que o Senhor me mostrasse o que eu não consegui ver, os livramentos que o Senhor me deu durante todo o dia, me mostra, Senhor, me mostra. Eu te garanto, em nome de Jesus, que você vai ver, você vai passar um filme na tua memória, de todo o dia que você teve, e talvez você vai ver coisas que aconteceram diante dos teus olhos que você não percebeu. E você vai dizer, realmente, o Senhor me livrou. Realmente, o Deus que aquele pastor pregou é verdadeiro e é fiel. Senhor, me guarda, guarda a minha família, durante toda essa noite, que nenhum mal sobrevenha sobre a nossa casa. Guarda a nossa casa, coloca teus anjos ao redor da nossa casa e nos livra de todo malfeitor. Essa é a minha oração e eu já te agradeço pelo livramento que o Senhor vai nos dar durante a noite, em nome de Jesus. É isso, queridos, é isso. Antes de você dormir, fala com Deus, fala para Ele trazer, colocar as suas mãos sobre sua casa, sobre sua família, e Ele vai colocar, porque Ele não vai invadir a sua casa sem a sua permissão. E que nesta noite a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa entrar no teu coração e ministrar. E essas palavras que eu estou falando para você. O Senhor é o meu pastor e nada me falta. Se o Senhor é o meu pastor, eu tenho que crer que nada me falta. E se eu estou no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo algum, porque o Senhor, o Rei dos Reis, Ele está comigo. O nosso Deus, Ele nunca perdeu uma guerra. E se Ele nunca perdeu uma guerra, Ele não vai permitir que eu e você seja derrotado. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Queridos, eu quero nesta hora orar por você, orar pela sua família. Vamos estar encerrando mais esse momento. E a minha oração é que Deus, Ele possa estar te protegendo, te guardando e te livrando de todo mal. E que você tenha uma noite de sono tranquila, nos braços do Pai. Amém? Se você puder fechar os seus olhos e colocar a mão no teu coração, faça isso. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, Senhor, como ministro da Tua palavra, Senhor, eu quero, meu Pai, abençoar cada vida, Senhor, que está nos acompanhando agora pela internet. Que o Teu Espírito Santo, meu Pai, esteja tocando, meu Pai, e levando cada um, Senhor, a uma experiência pessoal contigo. Que cada um que nesta noite, Senhor, se colocar diante de Ti e pedindo para que o Senhor mostre, Senhor, os livramentos que cada um recebeu no decorrer do dia, que eles não conseguiram perceber, que os olhos deles espirituais possam ser abertos e enxergar. Assim como o servo de Eliseu não conseguia ver aquele batalhão que estava ali em seu favor, por causa da circunstância, que a circunstância nesta noite não seja nada diante dos nossos olhos espirituais, e que o Senhor está conosco. Pai, eu quero abençoar cada lar representado, eu quero abençoar cada vida que posteriormente vai assistir esse vídeo, que as mesmas palavras que foi direcionada para quem está nos acompanhando, possa alcançar cada um que amanhã ou depois possa ver esse vídeo, e que tudo, ó Deus, seja para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua participação. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Edson Magalhães, eu pastoreio a Igreja Batista Ágape aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, e eu quero fazer um convite para você, se mora aqui na cidade de Mossoró, ali na redondeza do Abolição 2, quero fazer um convite a você a estar participando conosco. Na quarta-feira, se você quiser, nós estamos dando um estudo sobre oração a partir das 19h30, e aos domingos nós temos o nosso culto de louvor e adoração a Deus e consagrando a nossa semana ao Senhor. E se você assim desejar nos visitar,
você é nosso convidado especial, você será muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa derramar da sua graça sobre cada um, em nome de Jesus, e que Deus os abençoe até terça-feira, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus. Amém.